O Lula ele não pagou dívida externa alguma. Isso foi um golpe publicitário, tanto para os brasileiros quanto para os investidores estrangeiros. Aqui a gente ia acreditar que o governo ia bem, que a economia estava muito bem, até porque o Lula ele veio, né? Ele pegou o BO do governo FHC. Mas popularmente, o Fernando Henrique Cardoso ele era um herói. O cara que controlou a hiperinflação, que colocou uma moeda, né, que estabilizou a moeda nacional. Então ele precisava fazer alguma coisa. Então ele colocou essa daí, que ele pagou a dívida externa. E lá para fora, né, o golpe publicitário foi para dizer que o Brasil ele era um terreno fértil para investimentos, já que a gente tinha pagado a dívida externa dos governos passados. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. O que ele fez foi trocar uma dívida com juros menores, que a dívida, né, que ele pegou externa era de 4% de juros ao ano, só que ele fez uma negociação, né, trocando essa dívida praticamente para um juros maior. Então, nada mais do que ele fez foi barrigar dívida para o futuro, e hoje é o que a gente está vendo. Mas para a gente não deixar o debate fraco, né, das ideias, nós vamos voltar um pouco da história para a população, para quem estiver assistindo o vídeo, entender como que é a origem dessa dívida externa e como que ele consegue fazer isso. Não foi tão simples ele conseguir resolver dessa forma, não, porque senão outros governos já tinham resolvido. Isso foi uma sucessão de tentativas de negociação, principalmente entre Brasil e os Estados Unidos. Mas qual que é a origem da dívida externa do Brasil? Nós não vamos se aprofundar muito, não, porque senão a gente vai ter que falar desde a época lá das caravelas, dos portugueses, relação Portugal e Inglaterra. Mas vamos falar aqui. Em 1974, na época do presidente Ernesto Geisel, nessa alternância de poderes militares que teve nesse período, de 64 até o final, nessa época o Brasil foi pressionado, principalmente pelos Estados Unidos, porque a nossa dívida externa era basicamente a dívida do setor privado, aonde muitos empresários brasileiros deviam bancos internacionais. Então, para tentar dar um jeito nisso, Ernesto Geisel ele coloca ali um plano que, na época, dentro do governo, nessa bolha econômica, era perfeito, era revolucionário. Então, o que ele faz? Ele começa um plano de estatização. Então, ele estatiza também as dívidas do setor privado, assumindo, né, esse compromisso com essas instituições financeiras estrangeiras, dizendo que quem devia era o Estado brasileiro. E o que ele faz para tentar pagar isso daí? Muito interessante também. Ele promove uma desvalorização. O que é isso? Ele desvaloriza a nossa moeda para impulsionar a nossa exportação. Exemplo, o importador estrangeiro olha nossos produtos aqui e fala, nossa, como é barato esse produto, esse commodity, né, do Brasil. Então, para tentar trazer uma pujança na exportação, o governo brasileiro resolve desvalorizar a moeda. A intenção era desvalorizar até 30%. Para quê? Para a gente começar a gerar divisas em dólar e, ao mesmo tempo, amortizar a dívida externa para conseguir pagar os juros, né, lá no final do ano para os credores internacionais. Isso acontece nesse período, mas não dá muito certo. Por quê? Porque nós temos um período da história recente agora, em 80, 82, muito triste economicamente. O mundo ele fica sem liquidez. É a tal chamada década perdida. E o Brasil ele se complica mais ainda. E essa tal da década perdida, ela é interessante porque tudo começa por causa de uma ação do governo mexicano, que ele de uma hora para outra ele decide não pagar mais. E os principais países credores, né, que eram dono dessas dívidas, desses empréstimos feitos para países subdesenvolvidos, principalmente países latinos, como o Brasil e o México,
ficam receosos. Eles têm medo de que isso seja uma tendência praticada entre todos os devedores. Então eles começam a entrar em ação rapidamente. Claro, tudo conversado ali com a FMI, de acordo, né? Então eles têm dois planos. O primeiro é o plano Baker, que ele oferece a renovação das suas dívidas com algumas condições. Uma dessas condições era as medidas de austeridade que os países devedores deveriam seguir, como apertar o cinto, né, economizar para manter os seus pagamentos em dias. Só que isso dá certo num primeiro momento e começa a dar errado. Por quê? Porque eles priorizam apenas o pagamento, fazendo com que os bancos se reestruturem, mas o país quebra. Por quê? Porque esses pacotes de austeridade, ele começa a trazer um pessimismo nas exportação e importação. O país não quer vender porque ele está devendo, né? E o país não quer comprar porque o país devedor, ele começa a perder a capacidade dele de produzir. Então começa a dar uma confusão. Aí depois, ali em 1985 para frente, quase em 90, tem o plano Brad, né? O plano Brad, ele faz diferente. Ele propõe que os países devedores emitam títulos da dívida para ser negociada lá fora, tanto interno quanto externo, e pede para países devedores abrir seu comércio, trazer as reformas liberais para facilitar ali os impostos de importação e exportação, né? E facilitar ali a inserção de mercadorias nesse livre comércio entre país devedor e país credor. E aí começa a dar certo. No caso do Brasil, né, a gente já começa a chegar no plano Collor, aqui no governo Collor, e vindo aqui também no seu vice, Itamar Franco, quando ali o ministro da Fazenda, se eu não me engano, era Pedro Malan, quando ele começa a fechar esse pacote e esse plano dá certo. Por isso que muita gente fala que o bom do governo do Collor foi porque ele abriu o país para o comércio exterior, né? Abriu ali para importação e exportação. A gente entra na era Fernando Henrique Cardoso, com o plano econômico do real, a estabilização da moeda, a hiperinflação controlada. Só que isso também gera um problema, porque a gente abriu o país, o comércio exterior para o mundo, né, do Brasil. E começamos a passar por um processo de desnacionalização da indústria. Começa a entrar muito produto importado no Brasil. E a gente começa a bater recorde na taxa Selic anual. O governo ele controla a hiperinflação, mas o nosso juros continua alto. Nessa época a gente bateu o recorde de 45,7% ao ano da taxa Selic. Isso começa a fazer efeito do quê? Do aumento da dívida interna, que em 95 era 43 bilhões de reais. E ao final de 98, a gente fecha com quase 200 bilhões. A nossa dívida interna explode por causa desses fatores. Só que o mundo também vai mal. A crise com os países do leste asiático, com a Rússia, em 98, também começa a desacelerar. O mundo traz a incerteza, né? Então, o que acontece? O Brasil começa a passar por uma fuga de capital. Só em 3 meses, o Brasil perdeu 30 bilhões de dólares, que é o dinheiro indo embora do Brasil. Por causa do quê? Por causa do crescimento da dívida interna nossa, que foi muito rápido, e por causa da crise lá com a Rússia e os países do leste asiático. O que o Brasil precisa fazer para não criar uma crise cambial gigante? Ele recorre ao FMI lá e pega 41
2,5 bilhões de dólares. Quer dizer, na verdade ele faz um resgate. Mesma coisa, a gente aumenta a dívida externa para ter uma estabilização e não ter uma crise financeira cambial aqui no Brasil. Se não bastasse tudo isso que aconteceu na economia mundial e o resgate financeiro que o Fernando Henrique teve que fazer ao FMI, no Brasil ele ainda enfrenta 2 desafios pela frente, que é a dívida pública altíssima, mais de R$1 trilhão que o Fernando Henrique deixa no final do seu mandato, e a eleição do Lula, que deixa o mundo doido, o representante do proletariado, né, do comunismo aqui da América Latina. Ninguém sabe. Começa a ficar instável a relação cambial do Brasil com outros países, economicamente também falando, e o dólar bate aos R$4. Se você está preocupado que o dólar bateu agora R$ 5,30, eu estou falando que há quase 20 anos atrás o dólar já tinha batido R$4 por causa da eleição do Lula. Ele disputa a eleição, ele é eleito, o mercado fica agitado. E aí o Lula, malandro, o que ele faz? Ele dá continuidade ao plano econômico de Fernando Henrique Cardoso e acalma os ânimos. O mundo também melhora. E ele vem numa pujança, né, da indústria, do consumo mundial. O Brasil começa a bater recorde nas suas exportações de commodities. O Brasil vai bem. O que o Lula faz para agradar tanto a população quanto o mercado externo, né? Falando para todo mundo que a gente é pagador, ele vai lá e paga a dívida externa. Só que ele não paga, ele não pega dinheiro da dívida aqui, ó, e paga. O que ele faz? Ele emite títulos da dívida interna, trocando uns juros de 4% anual, que era da dívida externa com os credores internacionais, entendeu? Deixa esse título ser negociado e começa a fazer reservas em dólares. E aí todo mundo aceita. Por quê? Porque a gente começa a pagar uns juros maior para os credores, né, via títulos, e o status de pagamento da dívida externa também cabe, porque ele fez uma negociação. Mas essa dívida externa nunca foi paga e o BO tá até hoje. E para você que chegou até o momento desse vídeo, muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de deixar um like, comente, compartilhe ele para o máximo de pessoas que você conseguir. Também vou pedir para você ir lá no YouTube, se inscrever no nosso canal Ditocracia. Precisamos ultrapassar os 5.000 inscritos e as 4.000 horas assistidas. Também quero te pedir para não utilizar os meus conteúdos e os meus vídeos para trabalhos escolares, porque além de fatos históricos, de pesquisas com dados oficiais, com reportagens da imprensa, eu também coloco a minha opinião e cada um tem a sua. Muito obrigado e até o próximo vídeo.